Assim que eu terminei o ensino médio no interior de São Paulo, eu me mudei para uma grande cidade, a cidade do Rio de Janeiro. E para me sustentar lá foi bastante difícil. E no início eu vendia mel nas ruas. E era muito complicada a situação, porque eu tinha de orar e torcer para conseguir vender pelo menos o suficiente para pagar a diária da hospedaria, o almoço e o jantar. E foi um momento duro da minha vida, porque eu precisava contar que sobrasse todo dia ainda um pouquinho para no acumulado do mês pagar os meus estudos na cidade chamada Cidade Maravilhosa. Graças a Deus eu consegui, mas foi nesse momento também que eu percebi uma coisa que dialoga diretamente com a passagem que nós estamos refletindo, usando para refletir aqui, o Sermão da Montanha, em especial na oração do Pai Nosso, quando a palavra diz: o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Olá, tudo bem? Seja bem-vinda, bem-vindo ao Entre Linhas da Fé. Eu sou o pastor Clayton e esse canal tem como objetivo encontrar nas entrelinhas do texto bíblico respostas para um mundo cada vez mais carente de afeto, de esperança, de solidariedade, de acolhimento e de fé. E se porventura essa mensagem te edificar, se ela abençoar a sua vida, inscreva-se no canal, porque aí toda semana vai chegar uma mensagem nova para você. E se você gostar, claro, deixa o seu gostei, porque isso ajuda bastante no engajamento do canal. Se você deixar um comentário, por menor que seja, ele também ajuda o canal a crescer. Mas, mais do que tudo, o que ajuda mesmo é se você compartilhar. Se você compartilhar essa mensagem com pelo menos 5 pessoas, a plataforma vai entender que a mensagem é relevante. E a própria plataforma vai mandar para milhares de pessoas, o que é muito bom. E eu te agradeço muito por isso, porque é você ajudando o canal e ajudando muitas pessoas a receberem uma reflexão como essa. Muito obrigado, se você puder fazer. Vamos ao texto. Evangelho de Mateus, capítulo 6, do verso 9 ao verso 13. A palavra de Deus nos diz assim: portanto, orai desta maneira: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje e perdoa-nos as nossas dívidas, como também nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Amém. Esta passagem bíblica que a gente está usando para refletir durante esse tempo de Sermão da Montanha tem coisas riquíssimas para a gente pensar. E hoje eu gostaria de pensar nesse trecho: o pão nosso de cada dia nos dai hoje. E também perdoai ou perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E por que eu gostaria de pensar, sobretudo nessa questão do pão nosso de cada dia nos dai hoje? Porque nós vivemos num mundo em que a previdência é fundamental. Você precisa guardar para o futuro, porque você não sabe como será o futuro. A única coisa que você sabe é que a tua saúde não estará mais tão boa, é que você não conseguirá mais fazer muitas coisas e dependerá de mais ajuda. E, portanto, é fundamental que você tenha previdência, isto é, que você guarde hoje para poder ter no futuro. Todavia, quando nós pensamos sobre essa passagem bíblica, nós pensamos não na previdência, mas na providência. Não na previsão, mas na provisão. A provisão de Deus do pão nosso de cada dia. É curioso pensar nessa passagem porque nós vivemos numa sociedade capitalista, uma sociedade de acumulação, uma sociedade em que a riqueza é acumulada e que ter muita riqueza significa ter muito sucesso e, segundo a ética protestante e o espírito do capitalismo, a tese do Weber nesta obra, você demonstra sinais de salvação. Essa é a tese do livro, que vale a pena ser lido. A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo é uma obra na qual o Weber, o Max Weber, sociólogo alemão, mostra que há uma maneira de mostrar, de provar a salvação dos calvinistas era aquilo que eles chamavam de predestinação, mostrada, vivida. Isto é, você enxerga que eu sou predestinado para a salvação se você vê a bênção de Deus em mim. E a bênção de Deus era sinal de riqueza. Então, a pessoa tinha essa riqueza, expressava, mostrava essa riqueza e era sinônimo de ser abençoado. E, portanto, isso gerava cada vez mais uma necessidade de acumular riquezas para comprovar essa salvação, segundo a tese do Max Weber.
De outro modo, o que a gente percebe no texto bíblico não é a previsão para acúmulo de riquezas para tentar provar a salvação por intermédio disso. Porque a salvação está em Jesus. E você pode ter riquezas, mostrar essa riqueza, ou não ter riqueza e não ter, portanto, nada para mostrar, mas tendo Jesus Cristo no teu coração, crendo que Ele é o Deus vivo entre nós, o Emanuel. Isso sim é a prova da salvação, que não pode ser mostrada, pode ser declarada, mas não pode ser visto por alguém. De todo modo, o que é possível ser visto é que, ao invés da busca desenfreada pela riqueza para tentar mostrar ou provar salvação, o indivíduo verdadeiramente cristão pode mostrar confiança na provisão, não na previsão, porque a previsão tem uma coisa que tem um caráter humano. A previsão carrega consigo a capacidade que eu e você temos de gerar riqueza, de poupar essa riqueza, de investir essa riqueza para no futuro ter. E a provisão, não. A provisão é a capacidade que nós temos de crer que Deus vai prover. Eu saía de casa no Rio de Janeiro, menino ainda, tinha acabado de terminar o ensino médio, e eu saía de casa carregando uns potes de mel que eu comprava no atacado para vender um pouco mais caro. E eu não sabia se eu ia conseguir. E eu orava a Deus, Deus, eu preciso vender de preferência tudo. E às vezes eu saía com 10, 15, 20 potes de mel. E às vezes eu voltava com um pouquinho. Já aconteceu de eu vender tudo algumas vezes. Eu voltava muito feliz que eu tinha conseguido vender 15, 20 potes de mel. Na época, R$ 10 cada pote de mel. E isso fazia com que eu conseguisse pagar a hospedaria, comer e guardava um pouquinho como previsão, porque no mês seguinte eu teria de pagar os meus estudos. E assim eu fui confiando na previsão, mas eu tinha todos os dias a provisão de Deus, a possibilidade de vender que fossem 3, 5 potes, mas o suficiente para eu pagar a diária na hospedaria e comer, ainda que fosse, como algumas vezes aconteceu, um pacote de biscoitos em que eu cortava no meio e comia a metade no almoço e a metade no jantar. Nada de café da manhã, nada de lanche da noite. Foi assim durante um bom tempo, mas confiando na provisão, que Deus ia prover. E Ele sempre proveu, Ele sempre chegou junto, na linguagem de hoje, me dando o pão meu de cada dia. Todavia, quando a gente olha para esse texto, a gente percebe uma coisa interessante. É que eu errei ao citar agora o pão meu. Deus dava a mim, Deus provia, me dava condições, saúde, para pegar um ônibus e ficar rodando bairro por bairro da zona sul do Rio de Janeiro, tentando vender esse mel. E Deus provia sempre o básico, mas não era um pão meu, era um pão nosso. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. E por que o texto bíblico, por que Jesus, ensinando a oração do Pai Nosso, não ensina o meu pão de cada dia me dá hoje? Por quê? E o que a gente pode perceber nas entrelinhas do texto bíblico é que o pão que Deus dá é para dividir. É claro que na condição em que eu vivia no Rio de Janeiro naquela época, eu não tinha nem para mim praticamente. Eu tinha a provisão, mas às vezes ela era tão básica, que se aparecesse alguém para dividir, eu até dividiria, mas não daria condições para nós dois comermos o suficiente para matar a fome, mas pelo menos eu acho que não ficaríamos de todo com fome. De todo modo, o que eu quero focar nessa reflexão é que o pão é nosso. Isto é, Deus vai dar a provisão a cada dia para que você dependa dele, para que eu e você dependamos dele. Não que não seja importante ter previdência, não que não seja importante guardar para o dia de amanhã. É importante sim você viver um pouco abaixo, né, do que você pode, guardar um pouquinho, poupar um pouquinho, porque lá na frente você não vai ter tanta saúde, você vai precisar de cuidados. Então é importante a previsão, essa previdência. Todavia, a provisão é ainda mais importante, porque a previdência é você contar com o seu braço, é você contar com o seu trabalho, é você contar com a sua inteligência, com a tua sabedoria em escolher bons ativos para fazer um bom investimento para o futuro, por exemplo. Mas a provisão é você contar com a sua fé. É você contar que Deus vai prover e que ao menos 3, 5 potinhos de mel serão vendidos naquele dia. E esse pão é um pão comunitário. Por mais que a condição seja dramática, como era a minha naquela ocasião,
Ainda assim, o pão não deixa de ser nosso. Se aparecesse alguém que precisasse dividir esse pão, eu estava disposto sim, e a gente tem de estar disposto sim a dividir, porque o pão é nosso. Eu lembro de uma situação bastante curiosa que aconteceu em São Paulo. Uma vez, acho que foi em São Paulo, se não me falha a memória. Alguém odiava as pessoas na situação de rua. E um dia essa pessoa decidiu fazer uma maldade. Decidiu colocar chumbinho, veneno de rato, num litro de cachaça e oferecer para um mendigo na rua, que ele sempre via ali perambulando e que isso incomodava a esse cidadão. Esse homem então vai lá e enche essa garrafa de cachaça e coloca chumbinho, dilui lá dentro e vai à praça entregar para um mendigo. Olha aqui, para você uma cachaçinha. Esse homem em situação de rua, em vida precária, recebe com gratidão. Diz, oh, muito obrigado, cara, muito obrigado. Eu gosto mesmo, né? E aí, aqui no friozinho, de vez em quando é bom para dar uma aquecida, eu tomo uma, obrigado. O cara saiu feliz da vida, não por ter feito a doação, mas por ter matado, entre aspas, aquele mendigo. E sabe o que aconteceu? O mendigo não bebeu a cachaça sozinho. O mendigo foi a outros mendigos e, alegre da vida, falou, olha o que eu consegui para a gente. É nosso, é nossa. E dividiu para todos eles. E por causa de dividir, todo mundo passou mal, mas ninguém morreu. Não tinha veneno suficiente para matar a todos, e nem a um indivíduo, só se ele tivesse bebido o litro sozinho. E aí, cabe a resposta, o pão nosso também pode ser dividido na penúria, na falta do mais básico do material? Pode. Na verdade, quando o pão é nosso, ele pode trazer vida. Aquela cachaça que foi dada para gerar morte naquele mendigo, virou vida porque ele dividiu. E na divisão, ninguém morreu. O pão dele, é claro que naquele momento era algo nocivo, é ruim. Mas eu estou pensando não no gesto de beber cachaça, mas no gesto de dividir o que se ganhou, dividir o que se tem. Até na miséria é possível fazer com que o pão não seja individual, que ele seja nosso. E a Bíblia nos mostra, portanto, que esse pão nosso, ele é dado a cada dia. Na minha época de Rio de Janeiro, eu não sabia como seria no dia seguinte. Eu ficava muito feliz quando vendia muito e já achava que no dia seguinte seria igual ou melhor. E às vezes acontecia o contrário. Vendia muitos potes de mel no dia e no dia seguinte vendia 1, 2. E era terrível quando vendia só 1 ou 2, porque era praticamente o dia em que a alimentação seria precária, que não ia ter condições de ser comida, por exemplo. Seria um pacote de biscoitos para comer metade no almoço, metade no jantar, ou um chamado churrasco grego. O churrasco grego é um pão em que as pessoas cortam a carne, colocam no pão, enchem de maionese e te entregam. Na época isso era muito barato, eu comprava na Central do Brasil. Era o lanche do trabalhador da manhã. Muita gente descia do trem na Central do Brasil, vinha lá da Baixada Fluminense, vinha de longe para trabalhar ali no centro, na zona sul do Rio de Janeiro, e não dava tempo de tomar café em casa, dado que saía de casa 4 horas da manhã, por exemplo, não ia fazer ainda. E a pessoa tomava o café ali na Central do Brasil. Era um churrasco grego, um pão com carne no meio, cortado ali na hora, um refresco, um copo de refresco, que o gelo era quebrado no chão, em cima de um saco plástico. A higiene não era boa, mas era o que a gente tinha para comer. E quando era churrasco grego, ainda era melhor do que o pacote de biscoito seco, metade no almoço, metade no jantar. Mas todo dia, Deus trouxe a provisão. E se precisasse, sim, se precisasse, eu iria dividir. Por quê? Porque Deus dá a provisão a cada dia, mas de um pão que é nosso, um pão para ser dividido caso alguém precise. E é nessa divisão que você poderá não morrer, porque dividindo a vida vem, como aconteceu com aquele mendigo. E olhando para o texto bíblico, eu percebo que a gente precisa mais e mais depender de Deus, depender da provisão de Deus, mas não se esquecer da previsão, da previsibilidade, da previdência, porque a providência de Deus não retira de nós a necessidade de sermos previdentes para o dia de amanhã. Por quê? Porque em alguns momentos da história, na Bíblia mesmo, você vê Deus falando, guarda para o final de semana o alimento. Em outros momentos, não guarde nada, porque todo dia eu vou prover.
Então tem dia que é de uma maneira e tem dia que é de uma outra maneira. E é preciso confiar na provisão de Deus, mas também pedir que Deus te dê sabedoria para que você tenha também, além dessa providência, a previdência, para que no futuro você possa ter. E lembrando sempre que se você tiver no dia a dia e a ponto de no futuro ter bastante, você tem de se lembrar de que esse pão é um pão nosso, que foi dado a cada dia, mas foi dado para nós. Divida, portanto, o teu pão. E às vezes a gente pode olhar para esse texto e na sequência tem assim: e perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Às vezes você diz: eu não tenho condições de dividir o pão. Por que não? Porque eu estou endividado, eu estou numa situação muito difícil. Então peça a Deus que Ele perdoe as tuas dívidas, porque Ele dará um jeito. Se o teu coração for genuíno e estiver inteiro nessa oração, se o teu coração estiver inteiro nesse Sermão da Montanha, que é um texto capaz de salvar a humanidade toda, se o teu coração estiver inteiro nessa oração modelo, Deus com certeza vai te ajudar a conseguir pagar essa dívida. Mas a pergunta que fica é: se você conseguir pagar a dívida, você não vai se esquecer que o pão não é teu, que o pão é nosso? E outra coisa, e se alguém te deve, se alguém está devendo para você, você quer que Deus te ajude a sair das dívidas, mas você faz algum movimento para que o endividado, que está endividado por causa de você, porque deve a você, ainda que você não tenha culpa disso, você dá algum jeito também de perdoar, de tirá-lo dessa dívida, de desenrolar a situação para ele? É muito importante que você tenha isso em mente também. Porque é claro que você pode dizer: eu tenho pouco, e se alguém me deve, eu quero cobrar. Tudo bem, você tem pouco, alguém te deve, você quer cobrar. Se ele te pagar, você passa a ter algo, você divide. Agora é um pão dado, pago, a dívida foi paga. O pão é nosso ou vai ser apenas teu? E quando a gente olha para a tua dívida, se você conseguir quitar essa dívida, zerar essa dívida, você vai ficar numa condição muito melhor. O que você faz? O que você faz quando você tem mais do que o suficiente? Você transforma esse teu pão em um pão nosso? Se você assim fizer, você pode ter absoluta certeza que dia após dia você vai pegar a tua sacolinha de mercado e vai sair para a rua. E Deus vai te ajudar a vender alguns potes de mel. E mesmo que sejam só 2 ou 3, vai ser suficiente para você pagar a tua hospedaria, a tua alimentação e guardar um pouquinho para no final do mês pagar os teus estudos. E se isso te abençoou, se isso abençoar a sua vida, lembre-se sempre, mesmo que for bem pouquinho, mesmo que for a venda só de 2 potes, só o suficiente para pagar a hospedaria e comprar metade de um pacote de biscoito, lembra, ainda assim, o pão continua a ser nosso. Se aparecer alguém, divida, porque quem não divide, morre. E quem divide, por causa da distribuição, permanece vivo, ainda que numa vida, às vezes, difícil. Se essa mensagem abençoou a sua vida, compartilha com outras pessoas, para que outras pessoas também tenham o pão nosso de cada dia. Percebam que o pão não é delas, é nosso. E aprendam que se Deus ajudar, se Deus perdoar as dívidas dessa pessoa, que ela também tenha a capacidade de perdoar aqueles e aquelas que lhes devem também. E que quando receber essa provisão diária do pão, não se esqueçam de que o pão não é seu, o pão é nosso. E fazendo isso, fica tranquilo, fica tranquila. Ele virá a cada dia. Que Deus te abençoe e até a próxima.